O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos, com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: A paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então soprou sobre eles e falou: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados. A quem os retiverdes, ficarão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje, no dia de Pentecostes, se realiza o cumprimento da promessa que Cristo fez aos apóstolos. Na tarde do dia de Páscoa, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, renova e leva à plenitude esse dom de um modo solene e com manifestações externas. Assim culmina o mistério pascal. O Espírito que Jesus comunica cria no discípulo uma nova condição e também produz unidade quando o orgulho do homem lhe leva a desafiar Deus, construindo uma torre, a Torre de Babel. Deus confunde as suas línguas e não podem se entender. Em Pentecostes acontece o contrário. Por graça do Espírito Santo, os apóstolos são entendidos por pessoas das mais diversas procedências e também de línguas. O Espírito Santo é um mestre interior que guia ao discípulo até a verdade, que lhe move para obrar o bem, que o consola na dor, que o transforma interiormente, dando-lhe uma força, uma capacidade nova. O primeiro dia de Pentecostes da era cristã, os apóstolos estavam reunidos em companhia de Maria e também estavam em oração. O recolhimento, a atitude orante é imprescindível para receber o Espírito Santo. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e puseram-se a predicar valentemente aqueles homens atemorizados e que tinham sido transformados em valentes predicadores que não temiam o cárcere, nem a tortura, nem o martírio. E isso não é estranho, pois eles tinham a força do Espírito Santo. O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, é a alma da nossa alma, a vida da nossa vida. É o ser do nosso ser. É o nosso santificador, o nosso hóspede, que está no nosso interior mais profundamente. Para chegar à maturação da vida da fé, é preciso que a relação com Ele seja cada vez mais consciente, mais pessoal. Portanto, que nessa celebração de Pentecostes possamos abrir as portas do nosso interior para que o Espírito Santo possa agir em nós. Somente assim seremos verdadeiramente templo do seu Espírito. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um
ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto, admiração, diziam: esses homens que estão falando, não são todos galileus? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendizo a minha alma ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande! Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras! Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó, de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e de toda a terra a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje lhe seja agradável o meu canto, pois o Senhor é a minha grande alegria. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo, Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Um santo domingo a vocês, meus irmãos. Fiquem todos na santa paz.